Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar a sua história, a sua situação econômica e financeira. E essa empresa é a primeira vez que está sendo analisada aqui no canal. Estamos falando aqui da Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, uma das empresas aí do setor de aviação e que foi sugerida pelo meu amigo Daniel. Ô Daniel, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Um prazer poder atender e é um prazer poder atender a todos vocês. Para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf e manda lá a sua sugestão e aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos que também você pode obter através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart, curso de análise de balanços para investimentos, onde vou ensinar vocês aqui todo esse processo de interpretação, como que nós buscamos as informações, de que maneira que nós interpretamos, para poder saber se uma empresa vem bem ou não, como que vem sendo o desempenho da empresa. E o curso de Valuation é um curso mais voltado para avaliar uma empresa e, consequentemente, também a sua ação. E aí determinar se ela está cara ou se está barata naquele momento. E para fazer esses cursos com um custo muito baixo, com uma dinâmica e também com uma simplicidade aqui para você poder entender, no vídeo aqui nós temos na descrição o link de acesso lá à plataforma Hotmart. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Mas a empresa sugerida lá pelo Daniel, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA, tem uma história fascinante por trás. Claro que também temos diversas polêmicas, mas não é o objetivo do canal entrar nessas polêmicas. Nós estamos aqui para analisar a empresa. E a empresa ela começa através de um garoto, né? A história dela começa através de um garoto, o Nenê Constantino. O Nenê Constantino nascido lá em Patrocínio, Minas Gerais, e quando criança ali ajudava a família na agricultura familiar e também vendendo verduras nas ruas da cidade. E aí quando chega aos 18 anos de idade, ele compra um caminhão para começar a fazer transporte, fazer frete. E aí num desses fretes que ele pegou, que era levar uma carga de manteiga até Recife, aí chegando lá faz a entrega, só que daí para não voltar vazio, resolveu ali trazer pessoas através na carroceria do caminhão, no chamado pau de arara, né? E aí então, para não voltar vazio, trouxe um monte de gente na carroceria do caminhão para a região sudeste, Rio, São Paulo, naquela região ali. E dali surgiu então a ideia de começar a transportar pessoas. Para tanto, ele acabou vendendo o seu caminhão e comprou uma jardineira, né, que era um mini ônibus na época lá. E daí dessa jardineira, daí veio uma segunda jardineira, daí veio um ônibus, aí daí na sequência mais um ônibus, e aí ele passa também a comprar partes de empresas desse setor que vinham passando por dificuldade e foi comprando partes de empresas e depois daí na sequência assumindo o controle das empresas, se transformando na maior companhia do setor, né, dentro desse segmento aí, passou a ser a maior empresa do setor no Brasil. Tanto é que chegou a ter uma frota de 6.000 ônibus. E aí formou uma grande rede com diversas empresas ali, a Aviação Áurea, que é uma das principais, até o Áurea em homenagem à sua esposa, e daí também na sequência a Pássaro Marrom, Precisa do Norte, a União, Piracicabana, Reunidas, PEN, enfim, uma infinidade de empresas que ele foi agrupando, né, dentro desse seu grupo aqui do Nenê Constantino. Mas daí chegando lá, já na década, no final dos anos 1999, 2000 aproximadamente, aí ele optou também por ir para a aviação. E aí para entrar nesse mercado da aviação, que na época nós tínhamos a Varig, VASP, Transbrasil, e aí já tinha a TAM também que estava no mercado, e cada uma delas trabalhava com um determinado segmento. A Varig, VASP e Transbrasil faziam o mesmo pelo mesmo. A TAM ela veio com uma outra proposta, fazer mais por mais. Então, quer dizer, cobrava uma tarifa mais cara, mas oferecia um serviço com muito mais qualidade. E aí, na sequência dele, qual desses segmentos que ele iria operar? Aí ele entrou no segmento de baixo preço, baixo custo. Então, se uma faz mais por mais, as três fazem o mesmo pelo mesmo, a Gol iria fazer menos por menos. Então seria uma economia, uma empresa de economia, né, de baixo custo, e aí consequentemente também poder praticar baixo preço. E na sequência daí ele também passa a ter uma série de inovações feitas dentro do setor, justamente para baratear custos. Então no ano de 2001 surge a Gol Linhas Aéreas.
E já no ano de 2002, também já que tem a companhia aérea, passa a trabalhar também com a logística com a GoLog. Chegando em 2003, também numa inovação aqui no Brasil, passa a oferecer os voos noturnos. Por quê? Porque chegava de noite e os aviões ficavam no pátio, e avião no pátio não gera receita. Então ele colocou os aviões para voar à noite também, o que foi uma inovação. E dentro dessa inovação também veio o check-in pela internet, e depois aí na sequência também a implantação de totens dentro dos aeroportos, onde as pessoas faziam o seu check-in através de totens. Então tudo isso aí reduzindo custos e oferecendo um serviço mais rápido para os seus usuários. Chega no ano de 2004, aí a empresa faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí também passa a implantar o Voigo através do celular, né? Então para as pessoas comprarem as passagens pelo celular, e passou também a operar com voos internacionais. Chega no ano de 2007, aí com a quebra da Varig, ele acaba comprando, né, praticamente a massa falida da Varig. Só que daí nesse processo também acaba assumindo as dívidas que também tinha dentro da Varig. E na sequência daí faz também uma parceria com a Delta Airlines, que depois, né, na sequência também foi feita essas parcerias com outras empresas de aviação internacional. Chegando no ano de 2011, compra mais uma empresa, a Webjet, que era de voos regionais, e agora, mais recentemente, também em 2021, compra a MAP Linhas Aéreas, que também é uma empresa de aviação regional. E aí, nesse processo todo de adquirir a Varig e, na sequência, de duas empresas regionais também, mas o grande problema foi justamente assumir as dívidas da Varig, e desde então, aí a situação da Gol começou a passar por dificuldades. Mas, para que a gente possa entender como que está a situação da Gol, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Trago para vocês uma série histórica bem maior, justamente para a gente poder avaliar o que vem acontecendo com a Gol ao longo de todo esse período. Então, para entender como que está a situação da Gol, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Esse aí, como eu falei para vocês, trouxe aqui uma base histórica bem maior, desde 2018, 2019, 2020, 2021 e até agora 31 de dezembro de 2022, para que possamos entender, né, o que vem acontecendo com a empresa desde aquela época. Lá no ano de 2018, a Gol era uma empresa de 10 bilhões de reais, né? E desses 10 bilhões de reais, nós temos aqui, principalmente no ativo mobilizado, agora aqui é toda a estrutura de funcionamento, inclusive as aeronaves da empresa, os seus hangares, enfim, toda a sua estrutura de funcionamento, 2 bilhões e 818 milhões de reais. E aqui no ativo circulante nós temos o capital giro, 3 bilhões 310 milhões de reais, que representava na época 31,9% de todo o ativo da empresa. Lá no ano de 2018, a Gol tinha em caixa 1 bilhão 304 milhões de reais, 853 milhões em contas a receber, e os estoques aqui que são mais os bens de uso e consumo da atividade econômica, 180 milhões de reais. Já no ano de 2019, a Gol pula para 15 bilhões 298 milhões de reais, aqui com aumento nas imobilizações, né? Mais novas aeronaves e tudo mais, que entram agora em toda a estrutura de funcionamento da Gol. E o capital giro pula para 4 bilhões 927 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 2 bilhões e 600 praticamente, e aumenta o contas a receber, que vai para 1 bilhão e 200. Chegando no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, um ano bastante difícil para esse setor e para outros, né, mas para esse mais especificamente, aí a Gol recua, o seu tamanho cai aqui para 12 bilhões e 814 milhões de reais. E o capital giro também acaba caindo para 3 bilhões 245. O volume de dinheiro em caixa recua para 1 bilhão 646, contas a receber fecha com 739 milhões, também uma queda em relação a 2019. Chegando em 2021, é o ano que começa ali um processo de saída da pandemia, a Gol passa agora a ter um ativo total, né, todos os bens e direitos dentro do seu patrimônio de 14 bilhões e 400, e o capital giro continua recuando, fecha com 2 bilhões e 688 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa cai para 777 milhões de reais, e aqui nós temos uma pequena elevação no contas a receber, que vai para 850 milhões de reais. Chegando agora em 2022, a Gol é uma empresa de 16 bilhões 970 milhões de reais. Aumenta aqui as imobilizações, que vão para 9 bilhões 588,
mas o capital de giro ele, praticamente beira ali os 3 bilhões de reais, um acréscimo em relação ao ano anterior, porém com uma queda do volume de dinheiro em caixa para 573 milhões de reais. E nós temos aqui um aumento nos chamados outros créditos, mais na parte de impostos a recuperar da companhia que fecha com 1 bilhão. Então, de capital de giro mesmo, ela passa a ter apenas o dinheiro e o contas a receber. E o dinheiro, como nós observamos aqui, ele sai a posição de caixa de 1 bilhão e 300 para 2,600, cai para 1,600, cai para 700, cai para 570, mostrando que o volume de dinheiro em caixa vai ficando cada vez menor a cada ano que passa. Mas só isso não quer nos dizer muita coisa sem que façamos uma relação também com o endividamento. Aí, ao olharmos o endividamento, as dívidas de curto prazo, 7 bi e 200, dívidas de longo prazo, 7 bi e 600, e o total da dívida da Gol lá em 2018, 14 bilhões e 883 milhões de reais, o que equivalia a 143% de todo ativo. Então, reparem que o patrimônio da Gol era de 10 bi e a dívida de 14. Portanto, o PL passa a ser negativo, 4 bilhões e 505. Para zerar a empresa, os acionistas teriam que colocar 4 bilhões e 500 na empresa só para ela zerar, para tudo que ela tem, ela dever e não sobrar absolutamente nada. No ano de 2019, o endividamento pula para 22 bilhões 403 milhões de reais, 146%, e o PL mais negativo ainda, 7 bilhões 105. Então, nesse PL aqui, que tanto no ano de 2018 e 2019 eram negativos, mas eles já vinham com prejuízos acumulados, olha aqui, ó, de exercícios anteriores. Então, a sequência de prejuízos anteriores culmina com esse prejuízo acumulado em 2018, aumenta os prejuízos acumulados aqui para 10 bilhões e 900 em 2019. Já no ano de 2020, o endividamento ele vai para 26 bilhões de reais, 207%. Então, reparem que o patrimônio é de 12, a dívida é de 26, tendo então o passivo descoberto, um PL negativo de 13 bilhões e 700, e dá-lhe prejuízos acumulados. No ano de 2021, o endividamento pula para 35 bilhões de reais, agora representando 246%. O patrimônio é de 14 e a dívida é de 35. Falta 21 bilhões, que é o nosso passivo descoberto, e mais prejuízos acumulados aqui. E fechando agora 2022, um endividamento total de 38 bilhões para um patrimônio de 16, e aí, consequentemente, um PL negativo de 21 bilhões 300 e 25 bi de prejuízos acumulados. Então, reparem a quantidade de prejuízo acumulado que a Gol tem para ainda reverter. Então, imagine o tempo que vai levar para fazer essa reversão, que esperamos que um dia possa acontecer. Olhando agora a formação desses resultados e porquê desses prejuízos aqui, nós vamos olhar aqui, ó. Em 2018, o faturamento da Gol era de 11 bilhões e 400. E lá no ano de 2018, a Gol já fechava com prejuízo, 779 milhões. No ano de 2019, o faturamento aumenta para 13 bilhões e 864, e aí a empresa até que, enfim, ela dá um pequeno lucro, 179 milhões, o que já era um alento. Porém, quando ela vinha ali já ameaçando uma ligeira recuperação, aí veio a pandemia. E com a pandemia, o faturamento da Gol cai de 13 bilhões e 800 para 6,300. E aí o prejuízo explodiu. Aí ele foi para 5 bilhões e 895 milhões de prejuízo. E grande parte desse prejuízo, olha aqui, ó, resultado financeiro causado pelos resultados financeiros negativos, de 4 bilhões e 800. Então tivemos naturalmente o aumento de custo, tivemos o aumento de despesa e um aumento significativo nas despesas financeiras, culminando então com esse prejuízo de 5 bilhões e 800. No ano de 2021, o faturamento ele já começa ali a esboçar uma recuperação, vai para 7 bilhões e 400. Mas mesmo com esse aumento de faturamento, aí nós tivemos um prejuízo acumulado aqui de 7 bilhões e 183 milhões de reais. Então, praticamente tudo aquilo que ela vendeu, ela perdeu nesse ano, e também, naturalmente, aqui foi o aumento de custo que não foi repassado para o preço de venda, o aumento da despesa operacional e também aqui as despesas financeiras que contribuíram para esse prejuízo de 7 bilhões e 100 em 2021. Chegando agora em 2022, o faturamento praticamente dobrou, foi para 15 bilhões e 198 milhões, e aí o prejuízo, ele recua aqui para 1 bilhão 560, mas mesmo assim ainda é um prejuízo
que não contribuem em nada, né, para que a empresa comece a esboçar ali um processo de recuperação. Então, por aqui dá para ver que a situação da Gol é extremamente delicada. Naturalmente que eu não vou trazer para vocês aqui os gráficos que eu geralmente trago de situação financeira, porque é básico, né? Dá para observar aqui. A empresa tem um capital de giro de 2 bilhões e 900, que seria os recursos aqui de curto prazo, para uma dívida de 13 bilhões e 800 de dívida de curto prazo. Quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não consegue pagar as suas dívidas. Uma situação financeira bem delicada. O endividamento é 225% de tudo aquilo que ela tem. Então, o endividamento também é fora do controle aqui. E os resultados também, os índices de rentabilidade, todos eles negativos, basta ver os prejuízos que a empresa acumula. E também não trago os outros indicadores, porque o valor patrimonial da ação seria negativo, lucro por ação negativo, a rentabilidade da ação negativa, relação P/L inexistente, dividendos inexistentes, quer dizer, não tem nada de número para apresentar da Gol, a não ser os números aqui bem terríveis que a empresa vem apresentando. Mas o que eu trago para vocês aqui é esse quadro aqui, onde nós vamos ver aqui o comportamento do valor das ações da Gol ao longo desses últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações da Gol eram vendidas a R$ 29,00. E ainda em 2018, as ações elas despencaram, caíram para R$ 11,00. Quando vai entrando em 2019, aí as ações elas esboçam ali uma boa recuperação, chegando a valer R$ 52,00. Olha só, valia R$ 52,00 uma ação da Gol. Aí na sequência daí, durante final de 2019, comecinho de 2020, as ações ficaram oscilando ali entre R$ 45 e R$ 46,00. Quando chega a pandemia, aí a ação ela despenca, como a gente observa bem no meio do gráfico ali, aquela queda que você está vendo ali, onde a ação ela chega a valer R$ 8,90. Tenta ali uma recuperação, vai para R$ 24,00, depois daí pula para a faixa dos R$ 30,00, mas aí começa ali toda uma sequência de quedas, claro que algumas oscilações para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda, culminando agora com a sua cotação na faixa de R$ 6,53. Então, por aqui você observa quando que as ações da Gol tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. E agora você já sabe toda a história da Gol, como que ela surgiu, né? Surge lá do empreendedorismo do Nenê Constantino. E como eu falei para vocês, não vamos entrar aqui nas polêmicas envolvendo principalmente a figura do Nenê Constantino, né? Que hoje o comando da Gol, quer dizer, hoje não, praticamente desde o começo da Gol, a Gol teve sempre o seu comando com o filho do Nenê Constantino, que é o Constantino Júnior, né? E aí, naturalmente, essas polêmicas não cabe aqui ao canal trabalhar em cima das polêmicas e sim da análise do balanço e do que é a empresa Gol Linhas Aéreas. E é uma empresa que está dentro de um setor que é bastante complicado aqui no Brasil. Basta ver toda a história das companhias aéreas aqui no Brasil. Nós vamos ver lá desde a década de 60 a Panam, que depois acabou quebrando, Varig, VASP, Transbrasil, que também acabaram quebrando, mais recentemente a Avianca também. Então é um setor que ele passa por muitas dificuldades, principalmente aqui no Brasil. Então é difícil, nós temos uma empresa aérea brasileira aqui, que ela vem aí passando por momentos fantásticos. É muito difícil nós encontrarmos isso, mas ficamos aqui sempre na torcida. Por quê? Porque todas as empresas são geradoras de renda, são geradoras de emprego, são geradoras de desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. Que o Brasil possa gerar todo esse emprego, toda essa renda e também gerar as oportunidades. E para quem investe em ações e acredita nas empresas, para que também possa ter o seu retorno através dos lucros gerados pelo crescimento, né, de todas essas companhias. Né? E aí, consequentemente, através de todos esses retornos, que todos possam construir o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos a todos vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.